Hello! Voltei, galerinha! Sei que vocês estavam muito ansiosos e esperando por esse vídeo, né, gente? Desculpa a demora. Mas se eu não tinha tempo antes, agora eu tenho menos ainda, gente. Cuidar de filho é muito difícil. E bem sacrificante também, mas no final a gente sabe que vale a pena. Bom, amanhã faz um mês que a Kiara nasceu e agora que eu consegui voltar para contar um pouco do relato do meu parto. Recebi bastante mensagem do pessoal curioso, querendo saber, mas eu não estava num estado emocional e nem físico para vir aqui gravar um vídeo para vocês. Eu até consegui gravar um pedacinho, mas aí não ficou bom, eu acabei excluindo e esperando mais uma semana pra vir aqui gravar pra vocês. Tem bastante meninas que me acompanham que já tá na reta final. Estavam me mandando vários tipos de mensagem nervosa e ansiosa pra saber como tinha sido meu parto, porque pra ter mais ou menos uma noção. Primeiro, gente, eu vou falar que nenhum parto é igual ao outro. E ser mãe de primeira viagem tem uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que os médicos têm uma dedicação maior com você em saber, entre aspas, que você é mãe de primeira viagem. E a desvantagem é que você não sabe o que fazer na hora, realmente é bem crítico. Bom, vou começar contando um pouco, gente. Foi numa sexta-feira, né? No dia 15, eu tive consulta do pré-natal. Vocês sabem que eu venho falando desde o começo da bruxa, que era a minha médica do pré-natal, super preconceituosa, super chata. E sempre criticando devido à pressão alta, acima do peso. E aí começou as consultas de uma em uma semana, né? E na verdade era pra ser de uma em uma semana. E eu faltei na consulta. E depois a menina remarcou pra depois de um mês. Aí eu fui, passei na consulta com a minha médica. Aí ela remarcou pra próxima semana. E eu iria estar de 37 semanas. E ela falou que ia começar a fazer o toque. Não fiz o exame de cotonete porque a médica não solicitou. Não sei se ela esqueceu ou porque ela não quis passar. Enfim, não fiz o exame do cotonete. Eu temido exame de cotonete para algumas pessoas que ficam ansiosas. Então não vou poder comentar como que foi o exame do cotonete. E na quinta-feira, na sexta-feira eu fui na consulta, minha médica faltou e eu passei com o Dr. Hector, que era um médico que me atendia no convênio, que me atende no convênio. Ele é ginecologista, atende no convênio e atende no posto. Chegando lá, a gente conversou bastante, porque ele é boliviano, mas ele é bem extrovertido. E ele mediu minha barriga, escutou o coração do bebê, tava ok. Na hora que ele foi medir a pressão, para minha surpresa, minha pressão estava 17 por 11 e eu sem sentir nada. Tinha tomado medidopa e não senti nada. Aí ele pediu para me sentar de novo na cadeira e aí a gente começou a conversar e ele começou a escrever uma carta me indicando para ir para a maternidade. Ele falou, ó, mãezinha, você... nas minhas contas eu estava de 37 semanas, nas contas dele eu já estava de 38. Ele falou, ó, mãezinha, você já tá de 38 semanas, não tem mais perigo desse bebê nascer, não é mais um bebê prematuro, tá num peso bom, num tamanho bom. E eu vou te encaminhar pra uma maternidade de sua preferência pra você induzir esse parto. Na hora eu fiquei muito nervosa. Ele falou, você tá com seus documentos? Eu falei, tô. Ele falou, vou chamar a ambulância então pra te levar. E naquela hora, gente, já comecei a suar gelado. Falei, meu Deus, é hoje que essa criança vai nascer. Eu fui a última a ser atendida no posto. Era mais ou menos umas 17 horas. Meu marido já estava preocupado comigo porque, como minha médica tinha faltado, eu acabei sendo encaixe. Eu fui uma das últimas a ser atendida. Na verdade, uma das últimas não. Eu fui a última. E eu, como conheço a enfermeira do posto, eu falei pra ela que todo mundo a maioria das pessoas que não tem pressão alta passa uma consulta com a médica e outra com a enfermeira. No meu caso, eu passei todas as consultas com a médica. E a doutora Evelyn, que é enfermeira, na hora que eu tava sentada, ela falei, deixa eu perguntar, até quantas semanas tem que fazer o exame do cotonete? Ela falou 37. Eu falei, pelas contas do médico, eu já tô de 38. Ela falou assim, quando você sair da sala dele, você só passa aqui que eu já vou colher o exame do cotonete. Enfim, não deu tempo de colher. Eu vi ela na porta dela, com várias pessoas atendendo. E de lá o meu médico já me encaminhou pra maternidade.
Daí eu falei pra ele assim, doutor, eu posso ir pra casa, eu preciso avisar meu marido. Ele, não, vou chamar a ambulância. Eu falei, não, eu preciso ir pra casa. E aí ele me liberou pra mim ir pra casa. Chegando em casa, eu tomei um banho, fui me depilar, né, gente? Que eu sabia que o dia ia ser tenso. E me depilei, comi alguma coisa, troquei de roupa, coloquei uma roupa mais confortável. E aí eu perguntei pro doutor, ele me passou um cardiotoco pra me fazer, mudou o medicamento, né, naquele dia. Mudou, tirou o meio de dopa, porque ele não sabia se eu ia ganhar ou não. Só me indicou pra maternidade pra ver se eles iam induzir meu parto. E aí ele mudou a medicação. E aí eu vim pra casa, fiz o que eu tinha que fazer e eu perguntei pra ele assim, doutor, eu posso ir no convênio pra fazer o cardiotoco e os exames e depois eu vou pro SUS, que é onde eu vou ter meu parto. Ele falou, por que você não vai ter seu parto no convênio? Eu falei, porque a carência não cobre. Aí ele falou, não, vai lá no convênio, faz os exames e já leva pro SUS. Aí cheguei lá, tirei sangue e fiz o cardiotoco, tava tudo bem com o neném, não tava tendo contrações, o médico não fez exame de toque em mim. Mas devido à pressão alta, ele já me deu uma carta de internação pra mim se internar no convênio. Eu falei assim, doutor, não posso me internar no convênio porque a carência não vai cobrir. Aí ele falou, eu tô aqui pra te atender, isso não cabe a mim se o convênio vai cobrir ou não, mas eu tô te dando a carta pra você ficar internado aqui hoje. Suas plaquetas deram super baixa e você tá com começo de eclipse. E daí já me bateu o desespero. Aí eu falei assim pra ele, mas eu não posso ficar internada aqui, porque senão eu vou ter que pagar. E eu não tenho dinheiro pra pagar se eu for ter o parto aqui. Aí levei lá na recepção pras meninas do administrativo. Demorou mais ou menos umas meia hora, 40 minutos. E elas voltaram falando que o convênio não tinha liberado, porque tem que ter 180 dias e ainda faltava 30 dias pra eu poder ter um parto no convênio. Aí, isso já era tarde, viu, gente? Já era mais ou menos umas meia-noite. Eu voltei pra casa com todos os exames, o cardiotoco, a cartinha do médico do convênio e do médico do SUS. Jantei, né? E pedi pro meu pai me acompanhar pro SUS. Cheguei lá por volta no hospital de 1h30 da manhã. Chegando lá, tava bem vazio. Eu falei que era gestante e a moça já me encaminhou pro andar de gestante, que era no primeiro andar. Sentei na recepção, demoraram uns 15 minutos pra me chamar. Entrei na sala da médica, ela perguntou por que eu estava ali. Eu falei que devido à alteração na pressão, que o médico do SUS tinha me encaminhado. Falei que eu tinha trazido os exames do convênio. Ela falou, a gente não aceita exame do convênio, você vai ter que refazer tudo de novo. Eu fazia nem uma hora que eu tinha feito os exames. Fui fazer cardiotoco, tirei exame de sangue, voltei na sala. E aí ela falou, deita aí que eu vou escutar o coração do bebê. Escutou, tava tudo ok, eu sem dor nenhuma em nenhum momento. Fez o exame de toque e eu estava com 2 dedos de dilatação. Eu perguntei pra ela quanto tempo demora pra sair os resultados dos exames. Ela me falou que demoraria no mínimo de 4 a 5 horas. Eu falei, nossa, no convênio demora 2 horas e eu reclamo. E aqui no SUS, pra ficar pronto, demora de 4 a 5 horas. Resumindo, de 1 em 1 hora eu fazia o cardiotoco e media minha pressão, que até então caiu de uma vez só, não estava mais alterada. Foi para 14/9, depois estava 8/7, 9/5. Em nenhum momento que eu estava lá, que eu media minha pressão de 1 em 1 hora, minha pressão deu alterada e voltava no posto. Eu não sei se era o aparelhinho do posto ou se realmente estava alterada, porque o médico falou assim, o aparelhinho do posto não erra. Bom, enfim. Não sei se errou ou não, mas eu sei que eu estava ali. Aí eu fui para uma sala de espera. Aí disso deu 3 horas da manhã, 4 horas, de 1 em 1 hora eu ia fazer os exames. Deu 2 horas da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, mudou o plantão. E aí eu fui chamada. Era 8h01 quando eu fui chamada no painel. Entrei na sala da médica, já tinha trocado o plantão. Era outra médica que estava lá, uma médica super seca, grossa. Olhou os exames, falou que realmente deu alterado, minhas plaquetas estavam baixas. Ouviu o coração do bebê, viu os cardiotocos, tava tudo ok, olhou as últimas medidas de pressão que não estavam alteradas e falou que ia fazer um exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, ela viu que eu já estava com 4 dedos de dilatação. E eu ainda sem sentir nada. Eu acho que o exame de toque, o primeiro, acabou começando a dilatar devido ao exame de toque, porque
O exame de toque, quando você já tá entrando em trabalho de parto, é bem diferente, viu, gente? É um exame de toque bem dolorido. Não é igual o exame de toque que eu fiz no começo da gravidez, quando eu tive sangramento, ou quando eu estava de 34 semanas, que o médico resolveu que eu estava com dor abaixo da barriga aqui, que o médico fez um exame de toque para ver como tava a placenta. Totalmente diferente, um toque bem dolorido. E aí ela enfiou um negócio que parecia um bico de papagaio, que enfia um bico de pato, desculpa, e enfia pra ver a cor do líquido. Aquilo doeu muito, cara. O líquido saiu na cor normal, né? Porque eles verificam pra ver se o bebê não fez cocô na barriga, se tá tudo ok. Enfim, ela enfiou, doeu muito, eu dei um grito. E ela falou, "Ô, mãezinha, você já tá com 4 dias de dilatação, pode levantar e vestir sua roupa." Eu, toda constrangida, já assim, sabe? Já meio abalada. E ela falou, você vai ficar internada. Naquela hora me bateu o desespero, porque nem meu marido de acompanhante, na hora que eu entrei, ela deixou ele entrar junto comigo. E, peraí, meninas, vou ver se eu consigo clarear um pouco. Ela deixou entrar comigo. E aí, eu saí da sala, meu marido olhou pra mim e falou, o que foi? Eu falei, vou ficar internada, já com o olho cheio de água. E aí ela falou assim pra mim, vai numa salinha que tem ali no final do corredor e, e vai lá que a moça vai te explicar. Chegando lá, a moça falou, pode tirar suas roupas, tirar seu brinco, seu piercing, só vai ficar com óculos e dá todo o seu pertence, tudo que você tiver, você dá pro seu marido, aliança. Enfim, eu já tinha tirado a aliança antes em casa, né? Com suspeita de ter que ficar e, enfim, perder minha aliança, que eu não sabia como seria o procedimento. E naquela hora me deu vontade de chorar, me bateu o desespero. Foi super ruim. Eu entrei no banheiro, chorei, coloquei a roupa e saí. Aí ela falou, pode sentar ali que eu vou colocar o acesso, pulsionar o acesso no seu braço. E aí ela pulsionou o acesso, tirou sangue novamente. E ali eu me despedi do meu marido e ele foi pra sala de espera. Ela me encaminhou para uma sala no final do corredor, onde ficava várias grávidas. Tinha mais ou menos 6 a 7 grávidas, tudo esperando para ter neném. Ali eu me deitei e fiquei por volta de 1 hora. Depois de 1 hora, a médica veio e falou que ia colocar o primeiro comprimido da ocitocina, né? E aí começou a minha saga mais difícil da minha vida. Ela enfiou o comprimido de ocitocina, doeu pra caramba porque eu tava com medo, eu não consegui relaxar. E na verdade, assim, gente, uma coisa é fazer exame de toque, e outra coisa é quando você tá com dor, outra coisa é quando tem que colocar o comprimido. O colo do útero estava super alto. E ela teve um pouco de dificuldade para enfiar o comprimido. E eu não conseguia relaxar. Eu travava minhas pernas na hora de enfiar o comprimido. E isso acabou dificultando um pouco tanto pra ela como pra mim. Enfim, depois de muitas tentativas, ela conseguiu colocar o primeiro comprimido. E daí ela falou que eu tinha que ficar deitada, eu não podia levantar por cerca de 2 horas e não fazer xixi. E pra vocês que não sabem que grávida faz muito xixi, foi muito difícil ter que ficar ali deitada por 2 horas em cima daquela cama. E eu aguentei. Quando deu mais ou menos 1 hora e meia que eu tava com comprimido, eu falei, posso levantar agora pra fazer xixi que eu não estou aguentando. E aí eu fui com medo do comprimido cair dentro da privada, porque afinal eu já tinha ficado 1 hora e meia, mas foi difícil pra enfiar. Quando deu 2 horas e meia que ela tinha colocado o comprimido, ela veio pra fazer o exame de toque. E eu tinha evoluído pra 5 dedos de dilatação. E cada toque parecia que o negócio ia ficando pior, ia ficando mais dolorido, ia ficando mais estreito. E o desespero por estar ali sozinha, com várias pessoas desconhecidas. E aí eu acabei fazendo amizade com uma menina do lado, que também estava na mesma situação com 4. Não, ela já estava com 5 dedos de dilatação. Aí a médica veio e colocou o segundo comprimido nela. E como eu tava com 5 dedos de dilatação e foi difícil pra colocar o primeiro comprimido, meu colo do útero tava alta, então ela pediu pra mim tomar um banho bem quente e começar a andar no corredor. Eu comecei a andar no corredor junto com a outra menina, a gente andava para um lado e pro outro, e a menina já tava no segundo comprimido. E a gente andou umas meia hora. Aí chegou a janta, a gente foi jantar, passou mais uns 10 minutos, a menina começou a ter dor.
E eu sem sentir nada, com 5 dedos de dilatação, ela tava com 5 dedos e meio de dilatação, quase 6. E eu sem sentir nada, ela começou a falar que tava com muita cólica, muita cólica. E daí a médica veio e fez o exame de toque nela, já tava com 7 dedos de dilatação e ela já foi pro pré-parto no final do corredor, do outro corredor, pra ganhar um bebê. E ali a gente não se viu mais. Aí a médica me deixou lá. Aí toda hora ela falava, mãezinha, vai andar um pouco, você fica deitada em cima da cama, não vai ajudar a dilatar. Anda, agacha, faz agachamento, levanta, anda, faz agachamento, toma banho de água bem quente. Porque como evoluiu um dedo e eu tô vendo que tá demorando pra evoluir, eu não vou colocar outro comprimido em você. E isso eu fiquei ali por volta de mais 1 hora e meia. Não, foi mais, gente, minto. E a hora foi passando, foi passando. Quando deu por volta de... No sábado, quase 6 horas da manhã, ela falou que ia colocar o sorinho. Colocou o soro no meu braço e com esse soro eu fiquei. Eu levantava pra fazer xixi, tomava banho de água quente. E ela vinha fazer o toque e não evoluía minha dilatação. Ela vinha fazer toque a cada 1 hora e não evoluía minha dilatação. E assim passou o sábado. Eu passei o dia inteiro com o soro, levantando, abaixando, levantando, abaixando. E deu 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas só fazendo exame de toque eu com soro. E eu já não aguentava mais, porque cada hora que vinha fazer exame de toque era uma pessoa diferente. E mesmo que eles passam vaselina no dedo, ou tem médica que nem passa. Teve uma médica lá que molhou o dedo na água e enfiou o bagulho. Desculpa pelo palavreado. Um bagulho super seco na sua vagina. Molhou o dedo na água porque ela falou que não ia passar vaselina porque dificultava pra fazer o exame de toque. Só molhou o dedo na água, eu fiquei abismada. Nossa, doeu pra caramba, doeu. Eu já não aguentava mais fazer exame de toque. E daí acabaram deixando meu marido pra entrar de visita por 10 minutos. Porque, como vocês sabem, eu informei nos vídeos anteriores, desde o começo da gravidez, meu nariz entupia muito. Então, eu usei rinossoro a gravidez toda. A gravidez toda. Tinha gente que falava, você vai viciar. Mas minha mãe também usou o rinossoro na gravidez toda. E ela falou que depois de 15 dias que ela tinha neném, o nariz dela voltava ao normal. Enfim, foi o que aconteceu comigo. Depois de 15 dias, meu nariz voltou ao normal. Eu estou respirando super bem. Tá um pouquinho congestionado, mas é por causa desse tempo seco. Um dia faz frio demais, outro dia faz calor demais. Enfim, eu estou bem, meu nariz não está mais entupido, tenho dormido super bem. Acabou aquela respiração ofegante que ficava... Acabou tudo, gente. Tudo num passe de mágica, acabou. Voltando, né? Enfim, as horas iam se adentrando e nada de eu entrar em trabalho de parto. E aí meu marido entrou, trouxe o rinossoro porque o marido estava mega congestionado. E aí eu pinguei, dei umas dormidas, sabe? Começou a me dar umas coliquinhas. Dei umas dormidas, acordava, entrava outra pessoa. Já tinha mudado umas 4, 5 meninas que estavam do meu lado, já tinha ganhado neném. E eu já em pânico, porque todo mundo entrava, eu fazia amizade, ia embora, voltava com o neném. E eu ali, esperando chegar a minha vez. Deu 6 horas da tarde do sábado. E pior que eu não podia ficar com o celular, não podia ficar com nada. Era só você, o soro e o cardiotoco do meu lado. E eu ficava com um negócio de pressão medido 24 horas por dia. Ela não tirava do meu braço. Toda hora o negócio media sozinho, o medidor. E o cardiotoco de 1 em 1 hora. Tinha vez que nem dava 1 hora, elas vinham fazer cardiotoco novamente. E por volta de umas 9 horas da noite do sábado, a médica veio e falou assim, mãezinha, você tá com soro, não tá evoluindo, colocou um comprimido de oxitocina, não evoluiu, eu vou ter que estourar sua bolsa. Aí eu entrei em pânico, gente, porque minha mãe teve a gente tudo de 39 semanas no hospital particular, porque meu pai trabalhava na Antártica. Quem mora em São Paulo e tem parente antigo conhece a antiga Antártica. E aí minha mãe sempre falava que as bolsas dela tudo não estourou em casa, foi estourado no hospital. E era uma agulha, tipo, desse tamanho, com uma pontinha, assim, que parece um ganchinho. E aí eu entrei em pânico, minha mão começou a pingar, ela abriu um armarinho que tava a uma distância, assim, de mim.
e foi lá pegar o comprimido. Eu fui pegar a agulha. Era uma agulha amarela, tá? E ela colocou assim em frente da onde comer a comida assim e foi pegar a luva. Aí ela falou: ai, mãezinha, abre bem a perna que eu vou estourar sua bolsa. Eu já tava com dores, não devido dores de contração, mas devido aos toques e por aquela ocitocina ter me machucado, porque a enfermeira que colocou era uma enfermeira bem novinha, ignorante. E ela acabou machucando mesmo a parede da minha vagina com o exame de toque pra enfiar, porque foi aqui não, ela não botou vaselina, ela só molhou o dedo na água. Então o negócio entrou super seco, tava super alto o colo do útero e eu não conseguia destravar as pernas, não conseguia relaxar, porque realmente nosso psicológico já tá a mil, porque você sabe que você, aquele dia você vai ganhar neném, e daí você começa a lembrar de tudo, todos os vídeos que você viu, de tudo que você ouviu da sua família, de amigos, de amigas, já se mistura o medo com o pavor, enfim, eu consegui, né? Ela dá uma relaxada e ela tentou estourar a bolsa. Ela tentou enfiar 2 vezes, não conseguiu porque o colo do útero estava muito alto e eu ainda estava de 5 para 5 dedos e meio de dilatação. Aí ela falou: ai, eu não consegui enfiar. Ficou super nervosa comigo. Falou: ai, você não relaxa. Eu falei assim: eu tô com dor. A moça que enfiou toxina em mim me machucou e eu tô com dor, tá doendo, tá doendo. Ela falou: ai, você é mole, que não sei o quê. Eu falei assim: eu não sou mole, é porque eu estou com dor. Realmente, esse monte de exame de toque acabou me machucando. E eu não consigo relaxar. Ela falou: como vai estourar a bolsa? Você vai ficar aí até que dia pra ganhar esse neném? Eu falei: não tá nem no prazo de eu ganhar esse neném. Só me internaram por causa da pressão alta. Mas se eu tiver que ganhar o neném até 41 a 42 semanas, eu vou ganhar. Ela falou assim: suas amigas aqui do lado tá tudo ganhando neném, você ficando. Você tá aí desde de ontem, de madrugada. E eu nem tchum. E aí já começou a me dar desespero, chorar. Porque não tinha ninguém. E na hora a gente, nossa, como a gente lembra de Deus nos piores momentos, cara. E eu comecei a orar, eu orava, eu pedia pra Deus que eu não aguentava mais ficar naquele lugar. E passou mais 1 hora, veio uma médica mesmo, porque as meninas que ficam te atendendo são tudo enfermeira. São tudo enfermeira, não é médica. Fica uma médica, mas ela geralmente sai toda hora pra fazer parto, pra resolver coisas. E só quando precisa mesmo que a médica chega. Aí a médica chegou e veio fazer o exame de toque. Aí ela falou: ai, tá com 6 dias de dilatação, mãezinha. Aí ela falou: ai, vou tentar estourar sua bolsa. Aí eu comecei a chorar falando que não, que já tava doendo, que eu tinha machucado. Aí ela conversou muito comigo, era uma médica super boazinha. Ela falou assim: mãezinha, então deixa eu verificar. Aí ela falou pra enfermeira assim: traz uma comadre. Aí ela enfiou o dedo, eu senti que foi bem lá no útero, bem lá no céu, que vocês não podem imaginar. E aí eu senti um líquido quente escorrendo no meio das minhas pernas, gente. E aquele líquido escorreu, ela botou a comadre e eu li que saiu um líquido quente. Naquela hora, quando ela tirou a comadre, né, que onde escorreu o líquido, que pra quem não sabe é aqueles negócio de fazer xixi quando você tá no hospital, você levanta a bunda e eles colocam embaixo. Ela botou a comadre e escorreu o líquido, aí começou o meu inferno. Comecei a ter dores e dores e dores. Eu dava soco na parede porque eu tava sentindo algumas cólicas, mas eu falava: nossa, se isso for contração, eu tô de boa, vou levar de boa. Que nada, começou as contrações. E aí eu cheguei nos 6 dedos de dilatação e ela falou assim: ai, eu já comecei a perder noção do tempo, do horário, e eu dava várias murros na parede, chorava, e eu comecei a gemer. Meu marido, que tava na sala ao lado de pré-parto, me escutou já eu gemendo. E aí ela me deixou umas meia hora, 40 minutos. E aí ela voltou e falou se eu aguentava ir até o final do corredor pra sala de parto, né? Aí eu falei que ia aguentar. E aí eu levantei da cama com muita dificuldade para descer, já tinha travado as pernas, eu não conseguia mais. E as dores bem frequentes já, mas dava uns intervalos. Naqueles intervalos eu desci da cama, parei umas 2 vezes no corredor e eu falei assim pra ela: agora meu marido vai poder me acompanhar. Ela falou: não, agora ele pode entrar com você. E aí a gente foi, e na minha cabeça eu pensava que a sala de parto era igual na televisão, aquela sala enorme, com um monte de luz, refletores em cima, mas era bem diferente, era uma sala não muito grande, e tinha uma maca pra mim colocar as pernas, tinha uma banheira, que era pra tomar banho junto com o chuveiro, né? Tinha a bola, cavalinho pra você fazer,
E, e ali eu entrei com meu marido, ela falou, deita na cama, aí eu deitei. Aí ela saiu e colocou o cardiotoco na minha barriga. Aí mediu as contrações, já tava começando a ficar intensificada, e eu resmungando, virava para um lado, virava pro outro, já de dor, já não tava mais me aguentando. E eu não sabia que podia ficar pior. E ficou pior. E aí eu entrei no chuveiro, falei, posso tomar banho? Ela falou, deve tomar banho. Eu entrei no banho, na hora que aquela água quente caiu nas minhas costas, nossa, meu Deus, aquilo foi meu inferno astral. Eu travou assim a coluna, eu sentia muita dor na coluna. E eu falava, meu Deus, que é isso? Que é isso? Eu vou morrer. E meu marido, graças a Deus, ele foi muito companheiro, ele esteve do meu lado a todo momento. E dava vontade de evacuar. E aí eu falei, eu tô com vontade de fazer o número 2. Eu vou falar assim, você é bem reta. E aí eu falei pra ela, eu tô com vontade de fazer o número 2. Ela falou, às vezes quando quer fazer o número 2 é porque o neném já quer nascer. Aí ela falou assim, vai deitar que eu vou fazer exame de toque. Fez o exame de toque, ainda não tava na hora. O bebê tava colo do útero médio, que eu lembro que eu vi no papelzinho tava médio. Ela falou, você pode ir, mas você coloca a mão na frente. Se você sentir o bebê saindo, você grita, porque senão o neném vai nascer na privada. E eu com vontade de fazer, ao mesmo tempo com medo, segurando, porque as dores te dão vontade de soltar o que você tiver. E aí fiz o que eu tinha que fazer, voltei pro chuveiro e a água quente caindo nas minhas costas. E cada vez que vinha dor, eu abaixava e gritava muito, gente. Eu gritei horrores, horrores. Eu não tava nem aí. Porque você tava numa salinha, só você, e tava eu, só meu marido e vários médicos, que parece a festa do toque. Todo mundo quer enfiar o dedo dentro da sua periquita. É incrível. E não é, como eu disse no começo do vídeo, não é as mesmas pessoas. Cada hora vem uma pessoa diferente. E aí eu abaixava, cada vez que a dor vinha, eu abaixava e fazia força. E nisso eu fiquei horas e horas, porque eu achava que na hora que começasse as dores, o bebê ia nascer. Só que eu abaixava e gritava. Abaixava e gritava e falava, meu Deus, que dor é essa? E aí levantava, passava a dor. Aí eu falava, ai, que alívio, bebia água. E na hora que vinha, eu abaixava e gritava. Falava, meu Deus, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Essa dor não sai de mim, eu nunca vou conseguir. Aí eu comecei a gritar por cesárea, eu quero cesárea. Aí cada vez que vinha, eu gritava. Eu sentei no chão do chuveiro. A médica veio e falou, mãezinha, não senta nesse chão, vai pegar bactéria. Eu falei, não quero nem saber, eu quero ficar aqui deitada. E aí quando vinha, eu levantava, eu abaixava de novo, levantava. E nesse processo eu fiquei muito tempo. Tinha uma pia, tinha aquelas barras de ferro, mas eu segurava na torneira e gritava, ai, e toda hora a médica vinha e pensava que o bebê tava nascendo. Ela falou, tá nascendo, mãezinha, você tá gritando demais. Eu falei, não pode gritar. Xinguei a médica de vários palavrão, gente. Nossa, que vergonha. Mas cara, eu não, todo mundo fala que primeiro filho, porque a gente não tem experiência e tal. Mas sei lá, cara, a dor do parto é a mesma pra todo mundo vai ter que passar por contrações, todo mundo vai ter que sentir a dor. E eu gritava muito. Gritava como se não houvesse amanhã. E aí, quando vê, nesse período eu fiquei bastante tempo nesse abaixa levanta. E aí a médica veio e falou assim: mãezinha, deita na cama pra me fazer o exame de toque. E aí tava com 7 dedos de dilatação. Ainda faltava 3 dedos, cara. Que infinitos 3 dedos. E a pior coisa é fazer o cardiotoco na barriga quando você tá com dores e contrações. Porque como você vai ficar ali meia hora escutando os batimentos do bebê e medindo as contrações com dor, não tem lógica eles fazer aquilo, gente. Não tem lógica. E aí, nisso entrou a noite, né? Deu meia-noite, 1 hora, 2 horas, e eu todo nesse processo. Quando deu mais ou menos 6 horas da manhã, eu falei pro meu marido que não tava aguentando mais. Já tava querendo vomitar. Mas eu tinha forças. É incrível que não te dá fraqueza, não te dá moleza. Deus te dá uma força muito além do que você possa imaginar. É uma força do além, que você pensa que você vai morrer, que você vai desmaiar, que tá acabando o mundo, mas você continua ali focada na dor e na força. E aí eu falei pro meu marido, liga pra minha mãe. Aí eu liguei no celular da minha mãe não atendia. Liguei no do meu pai, não atendia. Acabei ligando no telefone fixo.
E aí eu falei pela minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, vem me tirar daqui porque eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, mãe, que dor é essa? E aí quando vinha as contrações eu gritava, ai, meu Deus do céu, o que que eu fiz? E aí minha mãe falou assim, calma, todo mundo passa por isso, filha, você vai conseguir. E naquela hora, minha mãe me passando força foi também muito essencial. Eu estava deitada de lado, meu marido fazendo massagem nas minhas costas, cada vez que vinha dor. E ali eu achava que estava doendo, mas acabou ficando pior. A dor se intensificou e eu comecei a não querer mais nada. E aí minha mãe vendo meu sofrimento no telefone, passou o telefone pro meu pai. E meu pai todo calmo falou, ai, vou orar por você. Eu que orar, não vai orar nada. Calma, Josley, vai ficar tudo bem. Todo mundo passou por isso e não morreu. E minha mãe começou a falar assim pra mim, ao invés de você ficar gritando, começa a fazer força. Deita na cama e faz força. Falei pra minha mãe, eu tô com muita dor, como que eu vou ficar deitada nessa cama? Minha mãe falou, coloca as pernas pra cima e começa a fazer força. E nisso, os médicos só entravam e saíam. Não tinha nenhum médico na sala acompanhando, só tava eu e meu marido sozinhos ali. E nisso era 6 horas, o dia começou a amanhecer. E eu fiquei no telefone com a minha mãe e eu chorava. E aí eu falava, e agora? Tá vindo, tá fazendo força. E eu comecei a fazer força. Aí eu falava, mãe, tá vindo. Aí minha mãe faz força. E eu fazia força pra baixo. E aí houve um momento que eu senti que o bebê desceu. O bebê realmente tem como você sentir quando um bebê desce. E eu senti que tava bem no canal da vagina, tava bem baixo. Eu sentia. E aí eu comecei. Aí quando as dores vinham, eu fazia força. E nisso eu fiquei uns 40 minutos ali, fazendo muita força, muita força, muita força. E aí quando deu mais ou menos. Era umas 5 para 7. A médica veio e falou pra mim que ia fazer um toque e fazer o cardiotoco. Eu falei pra ela, eu não quero mais cardiotoco. Quando ela botou o negócio na minha barriga, eu tirei. Falei, eu não quero, tira esse soro do meu braço, porque esse negócio tá me dando dor, tá me dando dor. E eu lembro que em uma das contrações ainda, quando eu tava no banheiro, eu falei pra ela, por favor, me dá algum remédio pra dor, eu não tô aguentando de dor. Ela veio com uma injeção e falou que tinha me dado Buscopan pra melhorar a dor. Eu acho que aquilo não era Buscopan, gente, porque depois que ela colocou aquela seringa dentro do meu soro, que eu já tava tomando soro pra me dar dor, a dor multiplicou. Foi como se tivesse rasgando barriga, vinha dor das costas pra barriga, dor nas pernas. Perdi a noção do que era dor, perdi a noção do horário. Eu só lembro do horário porque as ligações ficaram registradas no telefone. E meu marido a todo tempo fazendo massagem, buscando água, me dando força. E eu segurava, cada vez que vinha dor, eu segurava forte na mão dele, apertava, mordia. Comecei a puxar meus cabelos, gente. Olha, minhas tranças estão toda frouxa da raiz, porque quando você bota, fica bem rente a raiz de tanto que eu puxei meu cabelo. As tranças afrouxou. Ainda bem que eu estava de trança, senão tinha sido meu cabelo. E aí eu gritando, gritando, aí minha mãe falava, quando vinha, minha mãe falava, força agora, e eu fazia força pra baixo. E aí vinha de novo, eu fazia força